Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 19 de dezembro, e estamos introduzindo a lição de número 13 do nosso trimestre. A última lição desse trimestre que trabalhou a temática da educação e redenção. O nosso tema estudado durante essa semana será Céu, Educação e Aprendizado Eterno. Se há alguma coisa que podemos falar a respeito dessa nossa sociedade pós-moderna, é uma sociedade que vive de forma muito intensa e muito rápida. A velocidade com a qual nós passamos os nossos momentos, os nossos dias, semanas, meses e anos, é realmente cada vez mais intensa. Quando você para poder pensar que o dia da maior parte das pessoas do nosso mundo começa muito antes do sol nascer e termina muito depois que o sol se pôs, nós percebemos quão intensa tem sido a experiência dessa nossa sociedade pós-moderna. As pessoas têm tido 2, 3 turnos de trabalho e depois de poder chegar em casa ainda tem que dar conta de tudo aquilo que diz respeito aos trabalhos da casa, ao mesmo tempo a educação de filhos. Cada vez mais parece que o tempo passa mais rápido, talvez porque nós acabamos aproveitando cada fagulha de tempo para podermos colocar ainda mais atividades, mais coisas para poder fazer, mais empreendimentos, mais planejamento a curto, médio e longo prazo. E uma vez que esses planejamentos são feitos, aí a correria para poder conseguir fazer com que eles se cumpram acaba sendo realmente muito intensa. Quem de nós pode dizer que nós temos tido uma vida tranquila, uma vida sossegada, num tempo como esse? Mesmo as pessoas que já chegam na época da aposentadoria continuam correndo, porque o nosso mundo se tornou um mundo muito rápido. A velocidade com a qual as pessoas vivem as suas experiências e a intensidade com a qual vivem é cada vez mais intensa e ao mesmo tempo mais rápida. Quando olhamos, portanto, para esse estado de coisas, nós percebemos que as pessoas têm tido pouquíssimo tempo para poder pensar nos temas eternos. Para pensar, por exemplo, sobre as nossas origens. De onde viemos? Para onde estamos indo? Quando compreendemos exatamente esses dois conceitos, a nossa origem, quando foi que surgimos enquanto criaturas viventes aqui nesse planeta, qual foi o propósito da nossa criação e para onde estamos indo, qual vai ser o nosso destino eterno? Quando compreendemos esses dois aspectos, temos melhores condições de poder tomar decisões em relação ao hoje. Durante todo esse trimestre tivemos a possibilidade de poder analisar isso. Analisar essas temáticas que são apresentadas na Bíblia, a Palavra de Deus, as nossas origens e ao mesmo tempo o nosso destino eterno. Durante o trimestre, vários foram os momentos em que voltamos à carga com o tema das origens. Enquanto a boa parte do nosso mundo diz que nós somos um grande acidente cósmico, a Bíblia vai dizer que nós fomos criados com um propósito. Uma rebelião começou aqui no nosso planeta, o que mudou o sentido daquilo que foi a criação do ser humano. Pelo menos o ser humano passou a viver sem compromisso com Deus, bem como com a razão da sua criação. Com isso em mente, nós temos a possibilidade de poder compreender que o Senhor Deus não nos abandonou. Ele estabeleceu um plano da salvação, um plano que a Bíblia vai chamar de o plano da redenção, que é o grande propósito também da educação, ensinar esse plano para todas as pessoas, para que tenhamos a possibilidade de tomar decisões sábias hoje, para que o futuro não nos traga medo. Durante esse ano em que o mundo todo acabou ficando completamente de cócoras por causa de um vírus, e quando nós chegamos à conclusão, depois de 9 meses bombardeados com contaminação pelo Covid-19 em tudo quanto é canto desse planeta, quando achamos que a coisa estava começando a melhorar, uma segunda onda começa a varrer o mundo. Aqui na América do Sul, mais especificamente no Brasil, nós já começamos a sentir os efeitos dessa nova onda de contágio. As pessoas não aguentam mais ficar em quarentena e ao mesmo tempo usando máscaras, álcool gel. Entretanto, parece que o coronavírus tem uma persistência tremenda, porque ele ainda não desistiu da gente. Nós estamos tentando desistir dele, mas ele não desiste de nós. A cada dia parece que mais pessoas são contaminadas, mais pessoas acabam perdendo a vida. E talvez
exatamente por conta disso, esses temas, os temas ligados à nossa origem e principalmente ao nosso destino eterno, têm voltado a carga para as pessoas dos nossos dias. Eu tenho encontrado muita gente nesses últimos meses que tem me procurado e tem dito: pastor, fale-me um pouco a respeito daquilo que a Bíblia fala a respeito do nosso destino eterno. Para onde vamos? Se eu vier a morrer, o que vai acontecer comigo? As pessoas começam a se preocupar um pouco mais com isso. Entretanto, parece que a preocupação em relação ao futuro existe, mas o presente, as decisões que temos que tomar no presente, parece que nós temos tido ainda dificuldade de poder tomá-las. O nosso futuro depende daquilo que fazemos no presente. Nessa semana nós vamos tentar entender como é que podemos compreender o propósito eterno daquilo que o Senhor Deus tem pra gente. Para onde é que nós iremos quando essa história de pecado, dor e sofrimento terminar? Como será a nossa experiência na nova terra? Como é que devemos lidar hoje com temas como, por exemplo, a morte, o sofrimento? Como podemos ultrapassar essas dificuldades à luz daquilo que é a recompensa que o Senhor Deus tem para nós? Apesar da morte ser uma certeza que temos hoje em dia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que temos a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Portanto, nem a morte é suficiente para fazer com que aquele que está em Cristo desista de buscar ao Senhor e, ao mesmo tempo, receber dele aquilo que são os grandes propósitos que ele tem para cada um de nós. Nem mesmo a morte pode parar alguém que tem a esperança da vida nova em Cristo Jesus. Mas como é que essa esperança se tornará uma realidade na nossa existência? A gente vai ter a possibilidade de poder estudar sobre isso nessa semana. Amanhã, por exemplo, no domingo, dia 20 de dezembro, o nosso tema será o destino dos mortos em Cristo. Na segunda-feira, uma nova existência. Na terça-feira, então conheceremos. Na quarta-feira, a escola celestial. Na quinta-feira, o grande professor. E na sexta-feira faremos um estudo adicional do nosso tema da semana. Portanto, vai valer a pena estudar essa semana. E mesmo que, de repente, esse momento esteja sendo tão complicado para você, 2020 é um ano que eu gostaria muito de poder esquecer, mas que vai ficar marcado na história para mim e para minha família. Foi nesse ano que nós depositamos o corpo do meu pai na sepultura. Mas a esperança do breve retorno nos enche de esperança. Nessa semana vamos estudar sobre essa esperança e ver como é que nós podemos viver hoje e encarar os desafios que temos à luz dessa mesma esperança. Vamos orar para que o Senhor Deus aqueça o nosso coração com essa experiência, a experiência de podermos esperar em Cristo Jesus a recompensa final? Obrigado, Pai, porque em Tua Palavra descobrimos que a nossa existência nesse tempo e nessa geração, ela é apenas um estágio para podermos alcançar a nossa verdadeira existência quando o Senhor Jesus voltar na terra renovada. Por favor, Senhor, ajuda-nos a podermos entender essa esperança nessa semana. E ao mesmo tempo descobrir o que o Senhor espera que façamos hoje diante desse tempo tão desafiador com o qual vivemos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?